Nós estamos caminhando no Evangelho de João. Eu já disse isso há many years ago, não faz tanto tempo assim não, mas há uns meses atrás, que eu não sei se eu termino o livro de João nessa exposição. A minha expectativa é que o Senhor vai voltar, ok? A minha expectativa é que Ele não vai demorar, que Ele vai voltar, vai, mas que Ele não vai demorar. Mas enquanto Ele não voltar, nós vamos fazendo as coisas normais. Quando os discípulos estavam com os olhos para os céus, vendo Jesus sendo assunto, eles receberam a visita dos anjos que disseram assim: varões galileus, por que estáis com os olhos levantados para os céus? Porque do modo como o viste subir, Ele virá. Por que estáis aí olhando para os céus? Então, nós sabemos que o Senhor virá. Não sabemos o dia, mas temos visto muitos dos eventos profetizados acontecendo. Mas enquanto Ele não vem, nós vamos pagar nossas contas, nós vamos evangelizar e vamos plantar a macieira, como dizia Lutero. Mas macieira por quê? Porque se Ele não vier daqui 3 anos, a gente come maçã. Então nós não podemos perder o ritmo. A igreja de Tessalônica estava numa situação muito tremenda e eles cruzaram os braços. Alguns não estavam nem fazendo mais nada. Paulo disse: olha, rapaz, vamos lá, quem não trabalha também não coma, porque eles tinham uma expectativa de que o Senhor voltasse naqueles dias. E ele dá algumas pistas de como Ele viria e quando Ele viria. E nós estamos aqui nessa exposição do Evangelho de João. Já faz eu não sei se é o 110 ou 111, por aí assim. E nós estamos no meio do livro, porque é tão rico, é tão maravilhoso. Há um expositor bíblico que chama o Evangelho de João de o Everest de Deus, o pico mais alto da revelação. E hoje nós vamos tratar ainda aqui no capítulo 13. Vamos ler a partir do versículo 21 até o versículo 30. Vamos fazer primeiro essa leitura e depois a gente vai caminhar. Então eu preciso fazer a leitura, né? Hein? Ah, sim, ele está com a Bíblia. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez a Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então lhe disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto, pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Vamos orar?
Nosso Pai Celestial, és Tu quem, pelo Teu Espírito Santo, nos revelas a palavra. E nesta noite, nós oramos para que fales aos nossos corações, para que edifiques a Tua igreja, para que o Teu Espírito Santo salve aqueles a quem o Senhor tem escolhido desde a eternidade, para que ao ouvir a Tua palavra, eles ganhem vida e fé. Nós oramos agradecidos, porque é o Senhor que faz, em nome de Jesus. Amém. Pastor Glênio, por que Jesus não converteu Judas? Pergunta? Ele não é o Salvador? Ele não é o Todo-Poderoso? Por que ele não converteu Judas? Pensei, Senhor, me dá graça. Porque Judas não lhe foi dado pelo Pai. Como assim? Vamos ver? João, capítulo 6, versículo 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Está claro ou não? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, como é? De maneira nenhuma lançarei fora. João 6, 44 e 45. Murmuravam, pois, e diziam... Não, João 6, 44, 45. Está muito mexendo. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. É muito claro. Jesus está dizendo, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Vamos ler mais João capítulo 17, versos 6 a 8. João 17, 6 a 8. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que sai de ti, e creram que tu me enviaste. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eles eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Versículo 12, João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Significa que Judas não foi dado pelo Pai a Jesus. Todos os que o Pai deu a Jesus, Jesus salva.
Pastor Glênio, e por que Jesus escolheu Judas? Já vimos aqui, para se cumprir as Escrituras. Porque tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. O plano de Deus não é um plano que foi remendado no meio da história do pecado. Não é alguma coisa que ele procurou fazer para consertar. Não, o plano de Deus é eterno. E tudo está plenamente colocado nos seus devidos lugares, pelos seus eternos propósitos. Vamos olhar aqui algumas coisas. João 13:18. João 13:18, que é o texto que nós já lemos aqui, mas é que a gente lê rapidinho e não para. E eu gosto de ler Bíblia como quem se passeia numa floresta, examinando as plantas, as flores, as coisas, parando e voltando e examinando. Verso 18. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E isso está escrito no Salmo 41, versículo 9. O Salmo 41, 9, eu vou ler rapidinho aqui, ele diz exatamente isso, olha aqui. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Isto escrito 1000 anos antes. Judas era o traidor de Jesus. Nós vamos ler aqui João capítulo 18, os versos de 1 a 9. Bem, vamos por parte. Lucas 18, de 1 a 9. Tendo Jesus dito estas coisas, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Não perdi nenhum dos que me deste. Todos que o Pai dá a Jesus, estes vão a Jesus. Porque Jesus os atrai. Judas, ele não fazia, não era daqueles que haviam de herdar a salvação, mas estava dentro do propósito de Deus. Nós temos na igreja os salvos, mas nós temos na igreja também o joio.
eles fazem parte desse processo. Nem toda gente que está na igreja é trigo. E é por isso que eu me intrigo. Por que que não é tudo trigo? E o joio enjoia, amém, qualquer um. Mas ele está lá. E como é que a gente sabe? Esse é um grande problema. Agora, vamos voltar aqui ao versículo 21, 13 e 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Aqui você vê Jesus angustiou-se. Jesus teve algumas angústias. Ele angustiou-se quando, na ressurreição de Lázaro. E você pode imaginar que ele ia para ressuscitar Lázaro. Ele fica com aquele propósito, ele diz: vou levantá-lo. Por que Jesus se angustiou quando ele estava lá na ressurreição de Lázaro? Por causa da incredulidade dos crentes. Não é dos incrédulos. Dos crentes. Da família. A Marta disse: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sei que o Senhor é a ressurreição, mas é lá para frente. Nós não cremos que Jesus pode mudar as circunstâncias agora. E ali estavam alguns que também não criam. Isso traz angústia para Jesus. Há um momento em que Jesus diz assim: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas foi precisamente com esse propósito que eu vim para esta hora. Antes da cruz. Jesus se angustiou. Nessa passagem aqui, nós temos 4 partes que a gente vai olhar agora. Primeiro é a angústia de Jesus, desse versículo 21. A segunda é a dúvida dos discípulos, no versículo 22, 13 e 22. João 13, 22. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Os discípulos, quando o Senhor disse: um de vós me trairá, eles começaram a se olhar. E o outro evangelista disse que eles começaram a perguntar: por acaso quem é? Aí tem até uma piada que nós não vamos contar aqui, né? Vai ofender os nossos irmãos. Mas quem é? Eles não tinham certeza. E nós vamos ver a beleza disto. A terceira coisa é o contraste entre Judas, que estava reclinado do lado esquerdo do Senhor, e João, que estava reclinado do outro lado, do lado direito do Senhor. Vamos ler os versículos 23 a 26. João 13, 23 a 26. Ora, ali estava aconchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu-lhe Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Agora vamos aqui por parte. Ali estava aconchegado
a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Lá no início do capítulo 13, diz assim: tendo amado os seus, amou-os até o fim. Mas esse discípulo aqui, diz assim, aquele a quem Jesus amava. Será que ele não amava a todos os discípulos? Certamente. Mas ele tinha uma preferência. E esse discípulo aqui, ele assina assim todo o evangelho. É João. Ele nunca escreve dizendo eu, João, mas sim o discípulo a quem Jesus amava. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que João só escreveu isto depois que os outros discípulos morreram, para não gerar maiores ciúmes, que ele escreveu já no fim. Mas ele, várias vezes, em várias ocasiões, ele diz o discípulo a quem Jesus amava. Ele era muito próximo de Jesus, possivelmente por ser o caçula. Eu sou caçula, então eu sei como é. O caçula às vezes é mais protegido. Ele era o mais novo. E então ele vai juntando ali aquela questão próxima. Ele estava aconchegado. Agora, como eu disse há pouco, a mesa não é a mesa do Leonardo da Vinci. Era uma mesa possivelmente em U. Era uma mesa baixa, como se fosse um U, aqui, aqui e aqui. Nesta parte do centro estaria Jesus, João, Judas. Jesus, João, Judas. Nas outras partes estariam os outros discípulos. E ali o lugar onde eles tinham as vasilhas, o prato, onde eles comiam, molhavam, e o cálice, ou os cálices. O Senhor estava sentado com duas pessoas especiais. Judas, o mais nobre, está do seu lado esquerdo. E João, à sua direita. Sempre na liturgia do Império Romano, o convidado especial sentava-se à esquerda. A pessoa estava sentada com o cotovelo aqui, os pés para o lado. Então Judas estava com o seu lado perto do braço. Por isso que Jesus, quando dá o pão, molha e dá na sua boca. Judas era o personagem principal daquele momento. Jesus o estava tratando com toda a dignidade. Porque ele, ainda que não lhe fosse dado Judas, ele não discrimina. O Deus do universo é Deus de bons e de maus. Ele faz a chuva vir sobre dignos e indignos e o sol também. E ali nós vemos o que é a grande misericórdia do nosso Salvador. A quarta coisa aqui que nós veremos é os versículos 27 a 30, que é a divulgação do destino de Judas. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Então, meus irmãos,
aqui nós temos, primeiro, o anúncio do traidor. Segundo, a dúvida dos discípulos. Nenhum deles tinha certeza do que o Senhor estava falando. Terceiro, o contraste entre Judas e João. E depois o quarto, a divulgação do destino de Judas. Ditas estas palavras, Jesus angustiou-se profundamente. Que palavras que Jesus havia dito? Ele havia falado algumas coisas antes. Ele havia dito, depois de ele ter lavado os pés dos discípulos e colocado as suas vestes, voltado, porque ele se despiu da sua túnica, ele tirou a talite, aquela que cobria a sua posição de mestre, ele se enrolou com uma toalha, ele panhou uma bacia, ele foi lavar os pés, e depois de ter lavado os pés, ele começa a explicar, perguntando: vocês compreenderam o que eu estou falando, que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou de fato mestre e senhor, mas eu lavei os pés. Ora, se eu fiz isto, vocês devem fazer isso também uns com os outros, porque eu dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês também devem fazer. E em verdade eu digo que o servo não é maior do que o seu senhor. Então ele vai falando uma série de coisas, e disse: eu falo a respeito de todos, mas porque eu conheço todos aqueles, e também aquele que a Escritura tem dito a respeito do que vai levantar contra mim o calcanhar. Eu já disse a vocês e repito, que aquele que crê em mim vai saber que eu sou. Esta palavra, eu sou, é aquela palavra lá do Velho Testamento. O eu sou, aquele que é e nunca foi, aquele que é e nunca será, aquele que é e sempre é. É o eu sou, Yahvé, é o Senhor. Vocês vão conhecer isto, e em verdade vos digo que quem recebe aquele que eu enviei, aquele que me enviou, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas palavras, Jesus se entristeceu. E quando ele se entristeceu, ele começa a explicar a traição. Às vezes nós olhamos para Cristo em sua divindade e esquecemos a sua humanidade. E presumimos que ele não se incomoda com as coisas comuns que a gente passa. Supomos que ele tinha recursos que nós não temos. Portanto, ele estava acima da vida e não se incomodava com ela. Mas esse não é o ensino das Escrituras. Jesus era um homem e ele sofria. O ensino das Escrituras nos dizem que ele foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas. Ele sofreu demais. Se nós conhecemos o desânimo, podemos saber que ele conhecia o desânimo. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Se nós conhecemos a aflição, podemos saber que ele conheceu a aflição. Se nós conhecemos tristeza, podemos saber que ele conheceu tristeza. Aqui no cenáculo, durante as últimas horas que ele passou com seus discípulos antes da crucificação, Jesus encontrava-se cada vez mais angustiado com tudo que estava por vir. E ele se angustiou profundamente com a traição. Porque a traição é uma das coisas terríveis
Ele disse, o texto bíblico lá do Salmo diz, o meu amigo em quem eu confiava, levantou contra mim o seu calcanhar. No final, Jesus, quando deu o pão a Judas, ele estava dizendo, Judas, você é o personagem principal desta ceia. E Judas recebeu, porque a pessoa quando recebia, ela estava dizendo assim, eu confirmo, mas Judas era um hipócrita. Ele era um filho de Satanás. E como filho de Satanás, todo filho de Satanás é hipócrita e traidor. Você não pode confiar num filho de Satanás. Mas Jesus, ele não perdeu as estribeiras. Nós precisamos ver aqui 3 lições importantes neste episódio da traição de Judas. Primeiro, a situação nos ensina que o homem caído precisa mais do que exemplo para poder ser salvo. Preste bem atenção. Que melhor exemplo Judas poderia ter tido do que o Senhor Jesus Cristo? Ele conviveu com Jesus 3 anos e meio. Eu tenho visto gente dizendo assim, nós temos que ser exemplo para o mundo. Que exemplo que você pode ser, que pode convencer alguém? Não é o exemplo. Ainda que o exemplo seja importante, Judas conviveu com Jesus 3 anos e meio, mas ele não tinha mudança de vida. Ele estava na companhia dos 12, ele foi instruído por Jesus, ele tinha ouvido as bem-aventuranças, ele tinha ouvido o sermão da montanha, ele tinha participado das parábolas de Jesus, ele tinha andado com Jesus, ele foi enviado com 70 para o campo missionário. Judas tinha visto o exemplo perfeito de tudo que o Senhor estava ensinando durante o ministério de 3 anos. Acima de tudo, Jesus estava cheio do amor de Deus. Judas viu tudo isto e ainda assim não foi salvo. É por isso que nós devemos orar e pedir que o Espírito Santo regenere as pessoas. Que Ele dê vida espiritual a homens e mulheres. Porque só o Espírito Santo pode convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É preciso regeneração. Nós precisamos orar para que o Deus regenere as pessoas dentro do seu propósito. Os exemplos não são suficientes. Mesmo o exemplo do Senhor Jesus não é suficiente. Se pensarmos que pessoas se converterão pela maneira como vivemos, nós ficaremos decepcionados. Eu tenho uma filha que está hoje aqui, eu tenho 3 filhos. Não é o meu exemplo de pai que vai levá-los à salvação. Por melhor que seja, e eu não sou um pai melhor, que vai levá-los à salvação. O que vai levá-los à salvação é o Espírito Santo de Deus. Por meio da palavra. Nós precisamos ter essa consciência. Se pensarmos que eles vão se converter, mesmo trazendo-os para nossas congregações, expondo os ensinamentos das Escrituras e permitindo que vejam quem é Jesus Cristo e o que Ele fez, ficaremos decepcionados se o Espírito Santo não converter essas pessoas.
Isso não é suficiente, ainda que seja muito importante. O que é necessário é a regeneração. E essa obra é a obra pela qual o Espírito Santo traz nova vida no coração de um indivíduo, para que ele possa crer e se arrepender. Porque a fé e o arrependimento não é do homem velho, é da nova criatura. Então nós precisamos, como igreja, nos colocar diante do Senhor orando pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pedindo ao Espírito de Deus que revele quem é Cristo. Nós não sabemos. A segunda lição da presença de Judas entre os 12 é a dificuldade de discernir os eleitos de Deus. Judas estava entre os 12. E eu vou usar aqui um texto do Dr. James Montgomery Boyce, um homem de Deus muito precioso, morreu muito novo. Ele disse: nós que seguimos a tradição reformada, consideramos muito a eleição de Deus. Às vezes temos nossos próprios erros. E um dos erros é imaginar que podemos determinar quem é eleito e quem não é. Isso é falso. Nós não podemos saber. Por isso que Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, e eu faço uma versão, quem crê que foi batizado, será salvo. Porque não é o batismo das águas, é o batismo na cruz com Cristo, que nos dá vida real na ressurreição. Nós não podemos saber quem são os eleitos. Nem ninguém pode dizer se eu sou eleito. Só Deus e eu. Eu posso. Porque agora eu sei. Porque quando eu criei, eu pude ver que eu sou eleito. Porque eu não creria de modo nenhum se o Espírito Santo não tivesse me convencido do pecado. Quem são os eleitos? Que creem. Esses podem saber que são eleitos. Não tenha dúvida. A Escritura nos diz que as pessoas olham para as aparências externas. Samuel chegou na casa de Jessé para escolher um substituto para Saul e tinha uma renca de filho lá. Eram 8. Ele sai procurando um por um. Quando passava num guapo mancebo, aquele bonitão, e ele diz assim: certamente este vai ser o substituto de Saul. E o Senhor diz: não olhe como o homem olha, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. O escolhido era o sardento, o fogoió, o tímido, que ninguém dava nada, era o cuidador de ovelhas. Nós não podemos, mas Deus, e somente Deus, olha para o coração e Ele sabe, e Ele pode fazer as coisas na vida das pessoas. Além disso, porque a aparência externa de um incrédulo pode ser muito parecida com a do crente. Estamos sempre misturando as duas coisas. Tem gente que você olha assim: meu pai, esse homem tem que ser crente. E às vezes não. É um incrédulo rabugento lá dentro, mas uma moral inatacável. A gente olha comportamento. Deus vê coração. Deus vê o coração. Temos a tendência de ver uma pessoa que faz as coisas que nós gostamos, a gente diz assim: esse aqui é crente. E aquele que não faz as coisas que nós não gostamos, não achamos bonito, não, aquele ali não deve ser crente, aquele ali não é. E aí onde a gente entra no engano, julgando as pessoas.
Porque tem pessoas que não têm o comportamento ainda da santidade maior, ainda é infantil, mas ele é crente em Senhor Jesus Cristo. E a gente fica julgando as pessoas. As aparências são importantes, mas não são evidências incontestáveis da presença ou da ausência da vida divina. Nós podemos ter alguém na igreja com uma vida aparentemente santa, mas que não seja nada disso. Eu suponho que isso aqui fale do que é Judas. Judas vivia com os outros, fingia ser um com eles, enquanto no fundo do seu coração se rebelava contra tudo que Jesus ensinava. E no fim, ele era um traidor. Naquela oferta que Maria fez do vaso de alabastro dos pés, o Judas chegou e disse: para que esse desperdício? Podia dar isso aos pobres. E Jesus disse: olha, cara, os pobres a gente sempre vai ter, vocês vão sempre ter com vocês. Mas essa aqui fez um ato para a minha morte, do dia da minha morte. Ela está fazendo aqui um ato de embalsamamento, colocando o unguento precioso como ato de adoração. Mas ele estava recriminando, e a Bíblia diz assim, sabe por que ele disse isso? Porque ele era ladrão. Os ladrões normalmente são críticos. Eles estão vendo defeitos em todos os lugares. Eles não têm coração de adoração. Eles têm coração de aproveitamento, de levar vantagem. De fazer as coisas do seu jeito. Nós já falamos aqui da parábola do trigo e do joio. E esta é uma parábola muito interessante. O joio é muito semelhante ao trigo. Mas tem 3 características do joio que diferem do trigo. Primeiro, suas raízes se agarram na terra. Você vai arrancar o trigo, ele solta. O joio, ele está grudado na terra. A segunda característica é que o trigo, ele se inclina, porque ele tem mais conteúdo no seu espiga, então ele se inclina. O joio fica empinado. Você sabe quando uma pessoa não é convertida, quando você cutuca e ela se levanta no seu ego para se autopromover. E a outra coisa é que o trigo tem grão e o joio tem, a semente do joio é um espórulo. É uma coisinha assim. Ele tem semente. Não é vazio. Mas não tem peso. Alguns dizem que o joio não tem nada. Tem sim, ele é semente. Ele foi semeado. Mas ele é alto. Ele vive para si. Ele não se espalha, não produz vida. A terceira lição é a paciência do Senhor Jesus. A primeira, nós vimos aqui, vamos só recordar aqui. A primeira lição é: exemplo não serve. O exemplo pode ser bom, mas não é suficiente. A segunda lição é: eu não sei quais são os eleitos. Eu não posso ficar tentando mexer nesse assunto. Eu tenho que pregar o Evangelho. A terceira lição é a paciência de Jesus. Você já pensou que paciência maravilhosa o Senhor teve para tolerar Judas o tempo todo? Ele sabendo quem era Judas, ele sabia que as Escrituras diziam que ele iria traí-lo. Ele sabia que Judas era aquele que estava roubando.
No entanto, ao longo dos anos de ministério, tanto quanto podemos ver, não só Jesus foi paciente com Judas, mas foi tão paciente que nenhum dos discípulos jamais detectou quaisquer diferenças reveladoras no trato de Jesus com ele que pudesse levá-los a suspeitar dele. Tanto é que eles estavam perguntando: quem será? Quem será? Qual de nós? Porque Jesus não expõe a nossa feiura para os outros. Ele não expõe o nosso pecado. Quem faz isso é o diabo. Esta é a graça maravilhosa da paciência do Senhor. Aí você diz: mas isso aqui está além da minha capacidade. É verdade, nós não somos capazes de fazer isso, mas Ele em nós pode fazer essas coisas. Mas essa mesma paciência do Senhor Jesus que teve com Judas, ela se estende para os verdadeiros cristãos. Ele é paciente comigo e com você. E Ele não nos expõe. Não basta. Espera aí, deixa eu só. Quando Ele nos vê desobedecê-lo, persistir em nosso caminho errado e ofendê-lo constantemente em pensamentos, palavras, ações, Ele continua com a mesma paciência que teve para com Judas. Eu tenho visto isso na minha vida. Como o Senhor é paciente comigo. O Senhor tem paciência comigo e não me expõe diante dos outros. Eu me lembro de uma vez que eu estava sofrendo, lutando com um pecado recorrente, pecado de preferência. E eu confessei aquele pecado com lágrimas diante do Senhor. E recebi a graça do perdão, porque você percebe no seu espírito. Passados uns dias lá, estava no mesmo pecado e voltei ao Senhor chorando e disse: Senhor, não tem jeito para mim. Eu cometi aquele pecado outra vez. Ele disse: qual? Eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais. Esse é o meu Senhor, que não contabiliza pecados, mas que apaga pecados, que nos purifica de todo o pecado. Este Senhor me atrai. Meus irmãos, não bastam bons exemplos para tornar alguém uma nova criatura. É preciso um novo nascimento, realizado pelo Espírito Santo. Por isso, nossa insistência aqui de pregar o Evangelho, de pregar a morte do Senhor Jesus Cristo, em nosso benefício e nosso favor. Aquela morte não era dele, aquela morte era minha, eu é que precisava morrer. E Ele me incluiu naquele sacrifício dele. Ali naquela cruz estava eu. Como é que você sabe disso? Porque as Escrituras abriram os meus olhos pelo Espírito Santo para que vê que aquela morte não era de Jesus, aquela morte era minha. Eu já era pastor e eu estava numa reunião aqui na igreja missionária do aeroporto, ouvindo o pastor Abuchaim pregar. Naquele momento, Deus me revelou que Jesus morreu uma morte que era minha, e eu pude crer. Eu estava na igreja, eu era pastor dessa igreja,
mas veio a revelação do Espírito Santo. Por isso que nós insistimos com esta pregação, porque só o Espírito Santo pode revelar a nossa condição. Só aqueles que são dados por Cristo, a Cristo pelo Pai e regenerados pelo Espírito Santo podem ser salvos por meio da obra de Cristo Jesus. Não podemos dizer se uma pessoa é eleita ou não, só porque está na igreja, ou por fazer parte da obra missionária, ou coisa do gênero. Isso não significa que ele é um eleito. Judas estava no meio dos discípulos de Jesus, mas ele era um filho da perdição. Mas nós temos que olhar e observar a paciência do Senhor Jesus com Judas e a sua paciência, agora eu digo comigo, conosco. Se somos regenerados, devemos ter a mesma paciência que Jesus teve para com Judas, com aqueles que são motivos de problemas na igreja. Por isso que Jesus disse, não tire o joio, deixa isso por minha conta. Os santos anjos vão cuidar disto. Então a sua posição é, você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração? Não estou perguntando se você está na igreja, estou perguntando se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Você crê que a morte de Jesus foi a sua morte? Filipe estava na estrada deserta, quando o eunuco vinha na sua carruagem, lendo o profeta Isaías. O Espírito Santo diz a Filipe, costa aí, né? E ele foi correndo do lado da carruagem, da biga, e pergunta para o eunuco, entendes tu o que lês? E ele disse, como eu posso entender se não há quem pregue? Se alguém não me ensina? E convidou Filipe entrou e pegou o texto do capítulo 53 do profeta Isaías e expôs a Jesus Cristo. E chegaram num local onde havia água, e ele diz assim, eis aí água, que me impede que eu seja batizado? E Filipe disse, é lícito, se tu creres de todo o coração. Ele disse, eu creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. E entraram nas águas, e foi batizado. E quando ele saiu, o Espírito tirou Filipe daquele local, e o eunuco foi salvo, batizado, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Por que Judas não foi salvo? Eu não tenho respostas para tentar explicar os projetos da soberania de Deus. Mas eu sei, por que Glênio foi salvo? Porque Deus, na sua infinita graça, resolveu me escolher desde a eternidade e me deu a revelação da pessoa de Cristo, me convenceu do pecado e me fez crer. E você, o que você diz? Os amém são raros, parece que estão ou por não convicção ou por falta de convicção. Você está olhando para você ou olhando para Cristo? Que o Senhor nos permita viver para a sua glória. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina.
Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.